2 brasileiros que dão aulas em escolas públicas estão no grupo de 50 dos melhores professores do mundo. 2 brasileiros entre os 50 melhores professores do mundo. Olá, este é o Conexão. 2 professores brasileiros estão entre os 50 melhores educadores do mundo. Uma professora de uma escola municipal de São Paulo está entre os 10 melhores professores do mundo. Uma professora brasileira está entre os 10. Moi Camoi, bem-vindo ao podcast Papo de Educador. E hoje, como vocês já perceberam, é o nosso episódio especial do Global Teacher Prize 2019. E esse é um episódio que a gente faz com muita alegria, porque nele nós podemos celebrar a alegria e o amor ao ensino, à docência. É um episódio que me traz muita alegria de poder fazer. É um dos episódios mais trabalhosos que nós temos aqui no podcast, porque ele exige uma pesquisa muito grande, né? Uma demanda de coleta de informações. Nós conversamos com muitas pessoas. A edição desse episódio é uma edição muito longa, muito complicada, mas é sempre muito prazeroso, porque nós podemos mostrar que a educação sim tem jeito, que a educação ela transforma a vida de pessoas. Vocês vão conhecer nesse episódio histórias lindas e emocionantes de pessoas que acreditam que, apesar das dificuldades, das adversidades, elas conseguem transformar o local onde elas vivem, onde elas trabalham, através dessa profissão tão linda, tão maravilhosa, que é o Prêmio Global Teacher Prize. Aquele prêmio que, como vocês ouviram na introdução do programa, é considerado o Prêmio Nobel da Educação. E esse ano, no ano de 2019, não sei se você está ouvindo no futuro, nós estamos na nossa 5ª edição do Global Teacher Prize, e é a 3ª vez que o podcast Papo de Educador vem trazer para vocês a história dos 10 finalistas do Global Teacher Prize. Então, nesse episódio, que é o episódio especial do Global Teacher Prize 2019, você vai aprender, você vai entender o que é o Global Teacher Prize, como é o processo de seleção dos candidatos, por que ele é uma premiação tão importante na área da educação, e o mais importante de tudo, conhecer quem são esses 10 professores inspiradores que são considerados os 10 melhores professores do mundo. E junto com a gente para apresentar esse episódio especial do Global Teacher Prize, pela primeira vez do Papo de Educador, eu gostaria de apresentar para vocês a professora Lani Lima. Seja bem-vinda pela primeira vez ao podcast Papo de Educador, Lani. Olá, muito obrigada pelo convite, Damione, eu agradeço a participação. Espero que vocês gostem. Muito obrigada. A Lani, ela esteve junto com a gente desde o início do podcast Papo de Educador. Ela esteve presente praticamente em todos os episódios do Papo de Educador. Eu acho que depois de mim, ela é a pessoa que mais participou dos Papos de Educador. No entanto, só está mostrando a voz dela de locutora aqui, de rádio FM, nesse episódio, que é o episódio número 66 do Papo de Educador. E por que ela está comigo desde o início? Por um motivo muito especial, né? A professora Lani Lima carrega no dedo uma aliança que tem o meu nome. E eu também, né, Lani? Um peso, carrega um peso. Brincadeira. É um grato peso. A professora Lani é minha esposa e, claro, esteve junto comigo, assim, é uma pessoa que eu tenho a alegria de dividir não somente o podcast, mas a minha vida. Muito obrigado pelo seu apoio. A professora Lani é a professora que eu tenho que agradecer publicamente aqui por todo o apoio. Gente, vocês não têm ideia de quanto apoio essa mulher me dá. Pela compra de equipamentos, não vai chorar, Lani. Pela compra de equipamentos, de usar o nosso orçamento doméstico aqui para bancar a compra do orçamento. Tudo. De liberar verba aqui do nosso orçamento. Que nem eu falei para vocês, o programa de padrinhos está nos ajudando, mas ele ainda é pequeno, ele ainda é muito novo, né? Então ele não paga os custos, ele não cobre ainda nem 1/3 dos custos do Papo de Educador. E ela, com bastante carinho, ela acredita no podcast Papo de Educador.
e ela permite que eu possa utilizar aí parte da nossa renda doméstica, do nosso orçamento, para produzir esse conteúdo com muito amor, com muito carinho. Então obrigado, Aline, pelo seu apoio aí, longe dos microfones, e obrigado principalmente agora, finalmente, depois de fugir tanto, de aceitar o convite para participar desse episódio. É uma honra participar diretamente. Eu acredito que vai muito longe, né, do que nós podemos imaginar o Papo do Educador. É isso. Obrigada. Simbora pro episódio? Vamos lá. Vamos começar. Vamos então conhecer um pouquinho mais sobre o Global Teacher Prize, esse prêmio que é considerado o prêmio Nobel da educação. Mas é importante falar, hoje eu vi também, Lani, falarem que é o Oscar da educação. É o Oscar ou o prêmio Nobel? Eu acho que tá mais pro Nobel, né? Acredito que pro Nobel. Porque, vamos explicar para vocês o porquê que ele é considerado o prêmio Nobel. É importante ressaltar, se essa é a primeira vez que você ouve o especial do Papo de Educador, se você ainda não fez a maratona do Papo de Educador, é importante falar que nós já explicamos isso algumas vezes, então algumas vezes nós vamos repetir essas informações para que você que está chegando agora, não ouviu os outros episódios, saiba, e aqueles que também já ouviram, possa relembrar, que são tantas informações, né, Lani? Não existe o Prêmio Nobel da Educação. No entanto, devido ao seu tamanho, ao grau de relevância e de impacto, e principalmente de alcance, né, Lani, do Global Teacher Prize, ele é equiparado ao Prêmio Nobel da Educação. E uma notícia muito boa, muito interessante. Nesse ano, nós tivemos entre os 50 finalistas, 2. E desses 50 finalistas, entre os 10 finalistas, nós temos uma brasileira. E é uma honra muito grande para o Brasil, porque apesar de todas as nossas dificuldades, o Brasil sempre está na final do Global Teacher Prize. E já falando logo de cara, já entregando aqui, já dando spoiler, já falando, não tem nenhum finlandês, não tem ninguém de Singapura. E é interessante porque esses países geralmente são os países referências na educação, são países que, quando nós falamos de educação, nós falamos desses países, e esses países eles não estão nesse ranking, né? Não sei se dá para chamar de ranking, né? Mas eles não estão entre os finalistas. E, no entanto, o Brasil sempre está, é a nossa terceira vez seguida que nós temos aí 2 brasileiros. Em 2017 tivemos, 2018 e agora 2019 tivemos 2 entre os 50, sendo um entre os 10 e um entre os 50, na verdade, né? Então, mas antes de começar a falar, é importante entender e trazer um pouquinho do contexto do Global Teacher Prize. A Lani vai me ajudar nisso. Mas o Global Teacher Prize, ele trouxe nesse ano, foi feita uma grande seleção, da onde participaram mais de 10 mil candidatos de 179 países, não é isso, Lani? É isso aí. Isso é interessante, porque no ano passado tiveram mais de 30 mil inscrições, né? E de 127 países. E olha que interessante, esse ano diminuiu o número de inscrições, porém, o número de países participantes foi bem maior, né? Então... Você tem esses dados aí? Quantos? 127 países em 2018, com 30 mil inscrições. Eram 127 países, agora 179. Nossa, aumentou bastante. Bastante. Né? Quase 50 países a mais, mas o número de inscrições diminuiu. É estranho isso, né? Você conseguiu encontrar a razão disso? Não encontrei razão. Mas é interessante, né? Porque diminuiu a quantidade de candidatos, mas o alcance, a amplitude do Global Teacher Prize aumentou. Uma coisa interessante sobre o Global Teacher Prize é que nós temos sempre figurões aí para anunciar tanto quem são os 10 finalistas, como anunciar o vencedor. E às vezes isso é bem inesperado. Então já passaram aí pelos anúncios e pelo palco do Global Teacher Prize, por exemplo, os primeiros ministros do Canadá, da Itália, o presidente do Quênia, já trouxe o recado, né? Já deu uma mensagem, o presidente do Banco Mundial, o Papa Francisco, o príncipe Harry, o príncipe William, Bill Clinton, Tony Blair, Bill Gates. E uma coisa interessante, em um dos anos, se não me engano foi no ano 2017, Lani, o anúncio do vencedor do Global Teacher Prize foi feito diretamente por videoconferência do espaço. Interessante. Foi muito legal isso, Sim. né? E a gente pira, né? Porque eu mesmo eu estava acompanhando essa cerimônia, eu não esperava, de repente entra na videoconferência do astronauta boiando
lá flutuando na gravidade zero, anunciando quem era o ganhador do Global Teacher Prize. Então, eles sempre surpreendem. Inclusive, eu tô super ansioso para saber quem é que vai anunciar o vencedor desse ano. Eles são criativos, vamos ver qual vai ser a surpresa. E olha, eu posso fazer um chute aqui, uma bola de cristal? Pode. Mas é um chute bem chutado aí, talvez você ouça esse episódio depois do Global Teacher Prize, mas eu vou chutar a rainha da Inglaterra. Sabe por quê? Porque assim, já participou o Príncipe Harry e o Príncipe William. Já participou muitos outros figurões. Então, acho que seria muito bacana, né, se a rainha da Inglaterra anunciasse esse prêmio. Seria uma coisa super... Boa sacada, pode super ser. surpreendente, boa sacada, assim, né? Sim. Né? Vamos ver, você tem algum... chuta alguém? Não, no momento não. Não vai arriscar? Então, tá bom. E esse ano, quem anunciou os 10 finalistas foi o Hugh... aí eu não sei se eu vou falar o nome dele direito, mas foi o Hugh Jackman, que é o Wolverine. É o ator muito conhecido, consagrado de Hollywood, que interpretou aí um dos últimos papéis de maior sucesso, o Wolverine. Ele anunciou quem seriam os 10 finalistas do Global Teacher Prize. Quando eu era uma criança, haviam vários heróis que eu gostaria de ser. Mas eu posso dizer que agora, com toda a minha experiência, os verdadeiros super-heróis são os professores. São eles que mudam o mundo. Eu sigo o Global Teacher Prize em todas as redes sociais, e eu lembro que eu tava lá rolando, atualizando minha timeline do Instagram, Lani, e aí de repente aparece ele falando, anunciando. E aí quando ele falou, Deborah Garofalo, Brasil, falei, temos mais uma brasileira na final. Já sabíamos que a Débora e o Jay-Z estariam concorrendo, e foi uma comemoração muito grande saber que pelo menos haveria novamente um brasileiro lá se representando, né, o nosso país, a nossa educação, que ela está sendo tão bombardeada. Então isso enche o nosso peito de orgulho, né, falando, não, nós podemos. E aqui no Brasil tem muita coisa bacana, muita coisa legal. Isso é legal, sim. E é importante que sempre o Brasil está participando, né, que mediante as dificuldades que a gente tem, que os professores têm com os alunos na rede pública, isso não é um limitante para que o Brasil não participe e não esteja entre os finalistas, mas assim, eu vejo como isso é um combustível para que eles usem a sua criatividade e estejam participando para mostrar que eles podem não ficar preso às suas dificuldades, aos limitantes que eles têm na sala de aula. Falta de recurso, por exemplo. Né? Falta de recurso. O que é interessante falar é que, como você falou da rede pública, ser professor da rede pública não é um requisito para participar e para concorrer desse prêmio. É importante. Se você é um professor da rede privada, você também pode participar. No entanto, nós notamos que normalmente, já há 3 anos cobrindo esse prêmio, normalmente os finalistas, eles são da rede pública. E mais uma coisa interessante, Elane, nem sempre são de lugares pobres. Normalmente nós temos finalistas de lugares que têm um produto interno bruto, um PIB altíssimo, uma renda per capita altíssima, que tem recursos, porque o que é premiado no Global Teacher Prize não é quem é o mais pobre ou quem é o mais coitado, e sim o professor que causou o maior impacto, o professor que quebrou as barreiras, que saiu das 4 paredes, o professor que impactou, normalmente o professor que impacta não somente o estudante, como você falou, mas também a comunidade. Né? E não só a comunidade discente dos alunos, mas também a comunidade docente. São professores que têm alto potencial inspirador, que têm o potencial de inspirar outros educadores para que tenham esse trabalho, para que possam talvez até replicar essas práticas, por que não? Né? São práticas exitosas na educação, são práticas que acho que não só podem, mas como merecem, e práticas que precisam ser copiadas. Nós vamos abordar. Claro que nós vamos deixar a nossa brasileira por último, falar sobre o trabalho dela. E tem uma surpresa aqui para os ouvintes do Papo de Educador, viu, Lana? Daqui a pouco a gente vai falar sobre essa surpresa. Mas vamos lá, sobre a elegibilidade, né? Ou seja, quem pode participar do Global Teacher Prize? O Teacher Prize ele é aberto para professores que estejam ativos e que ensinem crianças entre 5 até 18 anos, né? E que interessante, os professores, eles devem passar pelo menos 10 horas por semana ensinando as crianças face a face. Isso é um ponto importante, né? Eles têm esse critério. Porque pode ser professor do EAD também, né? Pode ser professor à distância. Mas pelo menos 10 horas, né? Por semana. Tem que estar face a face com o aluno. E uma coisa interessante, eles têm uma preocupação muito grande. O prêmio, nós não falamos ainda o valor do prêmio, né? Mas o valor do prêmio é de
milhão de dólares. $1 milhão. É muito dinheiro, né? Vai fazer muita coisa, né? Fazer muita coisa. Mas, então eles querem garantir que após ganhar $1 milhão, esses professores inspiradores, eles permaneçam em sala de aula. Então eles têm que fazer o compromisso de permanecer em sala de aula pelo menos por mais 5 anos. Então, por mais 5 anos, eles precisam permanecer em sala de aula e a vida deles vira de ponta cabeça. Agora, imagine depois que você ganha como o melhor professor do mundo e um prêmio de $1 milhão. Então, é um prêmio muito grande. Inclusive, esse dinheiro ele não é depositado de uma vez na conta, tá? Esse dinheiro ele é dado em parcelas ao longo do tempo. E já falando sobre os critérios de seleção, nós não vamos repetir mais uma vez todos os critérios de seleção, porque são vários. Mas um dos critérios de seleção, uma das maneiras que é feita essa seleção, é como o professor irá gastar ou como ele irá investir esse dinheiro. Então, ser altruísta conta ponto, né? Um dos critérios de seleção é como que eles vão gastar esse dinheiro. Se você quer ter detalhes de como é feita a seleção, ou seja, quem é que escolhe o melhor professor do mundo, você pode voltar aí nos nossos episódios, ou então nós vamos colocar o link no post explicando como é feito passo a passo essa seleção, quais são os processos que são adotados, como não é adotado. Então eu vou deixar aí o link aqui no post, entra no post aqui no papodeeducador.com.br que você vai ver todos os detalhes. Mas são vários critérios, é uma seleção bastante criteriosa, são bastante pontos, muita gente analisa. Uma coisa interessante, esses 10 mil, só uma pequena curiosidade, desses 10 mil, eles não são analisados manualmente. Eles são analisados primeiro por um algoritmo de computador, que faz um grande filtro, que classifica ele por categorias. E depois esse filtro, ele é analisado por uma galera, né, por um comitê, por um grupo de pessoas, e depois ainda por um grupo mais seleto ainda de pessoas. Então é uma seleção bastante criteriosa, bastante difícil. O Brasil está sempre presente e é sempre uma alegria, um orgulho muito grande fazer parte desse prêmio. Eu sei que eu estou sendo prolixo e falando isso o tempo todo, mas é porque realmente não cabe no meu peito a alegria de ver brasileiros lá representados. Porque uma coisa, Lanico, sempre que eu vou dar uma palestra falando sobre educação, que é possível inovar, que é possível fazer diferente, uma das coisas que eu repito aqui sempre no podcast é que eu ouço, não, aqui não é Finlândia, aqui não dá pra fazer, aqui a realidade é outra. E aí vem lá a Débora, vem o Jace, aqui do Brasil e falam, não, dá pra fazer sim. E mostra que pode fazer com o que tem, né? Exatamente, que dá pra fazer diferença, que dá pra fazer, que é possível fazer diferença. Eles acabaram usando a sua criatividade, né? Saindo da caixinha ali, né? Da zona de conforto. Né? E tem resultados maravilhosos. Então é muito gratificante poder fazer esse episódio. Isso é bom, Damione, que também acaba motivando, né, outros professores a seguir o mesmo caminho que esses dois. Rapaz, vocês não têm ideia que vocês estão nos ouvindo, o esforço que a Lani está fazendo para não me chamar de amor aqui. É difícil, né? Mas vamos lá. Continua. Mas é importante falar quem até agora já levou esse prêmio. Em 2015 foi os Estados Unidos que levou esse prêmio, 2016 a Palestina, 2017 Canadá com um projeto lindíssimo, um projeto maravilhoso, 2018 Reino Unido levou também com um projeto super bacana, um projeto lindo, e 2019 quem será? Vamos então conhecer quem são os finalistas do Global Teacher Prize 2019. O primeiro finalista é o Andrew Muffat. E olha, eu já peço perdão para vocês, porque são nomes super diferentes, vocês vão ver. Então nós vamos tentar aí falar da maneira correta, nos esforçando. E quem vai falar sobre o Andrew Muffat é o professor Hamilton. E aí, Hamilton? Buenas, gurizada! Aqui quem fala é o professor Hamilton e também estarei participando aqui desse episódio especial do Papo de Educador, falando sobre os finalistas, os 10 finalistas, então, do Global Teacher Prize. Para começar a minha participação, eu trago aqui o Andrew Muffat. Ele é do Reino Unido, ele é da escola Parkfield Community School, de Birmingham, Reino Unido, né? Eu fui pesquisar um pouquinho mais a fundo e Birmingham é a segunda maior cidade do Reino Unido, pouco mais de 1 milhão de habitantes, e é uma cidade que tem bastante conflito de racismo e conflitos religiosos também, né, de ordem religiosa. Então, qual que é o trabalho desse professor, né, o professor Andrew? Ele tem no material lá no site do Global Teacher Prize,
Tem tanto um texto explicando os projetos e um vídeo também, acho que é bem interessante o nosso ouvinte também poder dar uma olhada. Ele apresenta como a escola dele é uma escola comunitária e 99% dos estudantes eles são muçulmanos, e mesmo assim tem várias outras religiões, etnias diferentes, enfim, mesmo assim. E ele trabalha com projetos para diminuição do racismo e o ódio aos estrangeiros. No Reino Unido existe um movimento chamado No Outsiders, né? Ou seja, não estrangeiros, não quem é de fora, que é um movimento nacionalista que não quer que os estrangeiros venham para o Reino Unido, etc. Né? O movimento, infelizmente, acontece em vários países do mundo e lá é muito forte. E na cidade de Birmingham também é muito forte. Então o projeto dele é relativo a isso. Ele trabalha então com projetos de diminuição de racismo e ódio e também diminuição de crimes religiosos, intolerância religiosa, né? Qual que é a principal contribuição que eu vejo dele? É que ele propõe uma diminuição da percepção de diferença no outro, né? Ele trabalha com crianças para cima do primário, já adolescentes, né? E essas crianças aprendendo a conviver com o outro, com as diferenças do outro, entendendo que o outro, mesmo diferente, ele é um semelhante, né? Então é um projeto bem interessante. Um ponto alto do projeto dele, da história dele também, é que ele trabalha junto com a família. Isso eu acho fundamental, né? Nossos colegas aqui também, porque quando a escola trabalha com a família, ela trabalha envolvendo o ambiente escolar como um todo, ela envolve o núcleo principal da formação do ser humano, que é a família. E esse núcleo estando presente na construção da escola, ele é fora de série, né? Os resultados seja onde for, lá no Reino Unido ou no Brasil, são excelentes. Então ele tem um projeto que ele traz os pais e discute em sala de aula o tema da intolerância religiosa e do racismo, né? Bem interessante que ele criou uma plataforma, um framework, uma plataforma onde ele formou mais de 2.000 adultos, né? Nesse tema também, não só da escola, porque o material é online e é disponível para quem quiser conhecer e multiplicar essa metodologia em escolas com esse tema. E formou já em centenas de escolas mais de 2.000 pessoas, mais 2.000 adultos, fora os jovens, né? Com esse método. Interessante também da biografia dele, que em 2017 ele ganhou um prêmio da medalha de honra, membro da Ordem do Império Britânico, a MB, é um prêmio muito importante, pelas mãos da própria rainha, por trabalhar com equidade e diversidade e multiplicar o framework por centenas de escolas. Então esse é o Andrew Moffat. Bacana, né, Lani? Uma característica super interessante dos finalistas do Global Teacher Prize, e isso vocês vão notar no decorrer aí desse nosso episódio, né, dessa nossa análise dos finalistas, é que todos os finalistas do Global Teacher Prize já são professores premiados. Tá? Porque é o seguinte, um dos critérios de seleção, a Lani foi mais a fundo nisso esse ano, acho que ela pode comentar com a gente, é que os professores que estão apresentando projetos, só para deixar claro, não sei se nós falamos no início, Alane, mas o professor ele se inscreve para participar do projeto, não é automático, né? Então ele vai lá e ele inscreve seu projeto. Um dos critérios é que o professor ele seja reconhecido na sua comunidade, né? Então ele já tem que ter esse reconhecimento prévio da sua comunidade sobre o trabalho que ele executa. E como que esse reconhecimento ele acontece? Não raramente por meio de prêmios. Então, basicamente aqui todos os nossos finalistas, eu não sei se todos, não lembro se todos exatamente, mas pelo menos quase todos eles já foram premiados, já receberam algum tipo de prêmio, de comenda, de certificado ou algo desse tipo. No Brasil, vocês vão reparar que geralmente os finalistas do Global Teacher Prize brasileiros, eles foram premiados em 2 prêmios, ou no Prêmio Educador Nota 10 da Fundação Vitor Civita, ou então no Prêmio Professores do Brasil realizado pelo MEC, que é o caso desse ano do Jayce e da professora Débora Garófalo. E então é bastante interessante. Uma coisa interessante também do Andrew é que ele trabalha com a família,
que é outra característica recorrente dos finalistas. Por que nós aqui do Papo de Educador trazemos esses 10 exemplos todos os anos, ou até mais de 10 exemplos? Por que nós fazemos isso? Meu querido amigo, professor, educador, tô parecendo narrador de AM, né? Rádio AM. De rádio AM. Meu querido amigo, dono de casa, caminhoneiro, é que é o seguinte, a nossa intenção é que realmente você possa se inspirar no que esses homens e mulheres estão fazendo. Né? E uma das características, por isso que nós damos essas dicas, olha, não precisa ser necessariamente escola particular ou escola pública, é importante fazer isso, é importante fazer aquilo. E uma das coisas do Andrew que deixou claro aí na fala do professor Hamilton é que ele trabalha com a família dos alunos, isso é sempre muito, muito importante. Vamos então para o nosso segundo finalista. Eu vou explicar para vocês agora, eu vou contar para vocês quem é o nosso segundo finalista, que é um argentino, o Martin Salvetti. O Martin, ele é professor de conhecimentos de materiais, desenho técnico e motores de combustão interna da Escola Técnica Secundária na cidade de Buenos Aires. O professor Martin, ele é um professor, como eu posso falar assim, multitarefa, né? Ele faz várias coisas diferentes. Eu acho muito interessante, eu acho importante deixar claro que ele é um professor da área técnica, de desenho técnico, motores e combustão interna, ou seja, ele dá aula numa escola técnica, né? Então não é só porque o professor dá aula numa disciplina técnica que ele não possa transformar a vida dos seus alunos. Isso eu já achei maravilhoso do Martin. O Martin, ele voltou a trabalhar como tutor em sua própria escola de formação, na escola que ele tinha se formado. O que é interessante é que no vídeo dele de apresentação, nós usamos como referência para apresentar para vocês os finalistas o vídeo que a Fundação VARC produz e também a história, né, o resumo que ele tem de vida, que está disponível lá no site. Você tem um link aqui no post do Papo de Educador. E ele fala que ele não tinha a intenção de ser professor, mas que a vida levou ele a ser um professor, né? Ele fala que ele começou a dar aula para ganhar dinheiro extra, né? Isso me lembrou um pouco a minha história também, né? Porque eu fui dar aula um tempo da minha vida para ganhar dinheiro extra, né? Que é a história de muitos professores do Brasil, né? Que vem a docência como um extra, né? Ou que começam depois se apaixonam por isso. A minha também. Eu sempre tive a educação como uma paixão, mas ele não era a minha principal ocupação, e depois que passou porventura a ser a minha principal ocupação, e foi o caso do Martin aqui, né? Então ele montou, quando ele chegou nessa escola, ele decidiu montar um grupo de futebol que misturava alunos e funcionários durante os finais de semana. A ideia era fazer com que as pessoas elas se integrassem mais, para que elas convivessem mais. E o que é interessante é que esse projeto deu muito certo, esse time de futebol, esse grupo de futebol. Olha que interessante, uma coisa que parece ser muito simples, né, e muito desconecta ao mesmo tempo da disciplina que ele leciona, né? E sabendo, a escola soube do sucesso que teve, dessa integração que estava acontecendo no futebol, o Martin então foi convidado para executar um projeto de artes dentro da escola. E aí ele conseguiu alguns recursos para criar um projeto de rádio e cinema para os alunos. E esse projeto de rádio e de cinema, lembrando que o Martin é um professor de desenho técnico, né? Não é tem nada a ver, né? Tem nada a ver, é um projeto de extensão, né? Um projeto separado da disciplina dele. E esse projeto foi um projeto vencedor, ele foi um projeto premiado a nível nacional. Foi considerado o melhor projeto educacional do ano de 2007, ou seja, 12 anos atrás, porque consideraram que esse projeto contribuía para a formação do pensamento crítico do aluno, deu voz ao aluno, fez com que todos os alunos pudessem ser ouvidos, e essa rádio ela começou a funcionar então 24/7, ainda funciona hoje em dia 24/7, e o interessante é que quando ele recebeu esse prêmio de melhor projeto educacional, ele reinvestiu o prêmio em equipamentos e ele criou uma rádio comunitária mesmo, melhor equipada, que começou a funcionar no ano de 2008. Interessante falar também que os tópicos abordados, né, na rádio são escolhidos pelos próprios alunos. Olha que legal, e inclui segurança no trânsito, educação sexual, bullying, os temas que eles vivem no seu dia a dia, né? Então isso eu achei bem interessante. É o protagonismo do aluno, é isso que é de fato dar voz ao aluno, né? O professor ele orienta, mas o aluno ele tem voz, isso é maravilhoso. E um projeto super bacana, um segundo projeto, por isso que eu falei que o professor Martin é um professor multitarefa, ele criou um projeto chamado Um Carro por um Cavalo, e isso eu achei uma sacada fenomenal. Ele criou uma parceria
com o governo, com a área pública lá de Buenos Aires, e ele consegue recuperar essas motos e carros que são tomados por apreensões, que estão ali no pátio, que vão ser destruídas. Então ele consegue recuperar esses carros, ele conserta esses carros, os seus alunos reparam esses carros, né? Eles reparam esses carros. E depois, o que eles fazem? Eles trocam esses carros e motos reparados por um cavalo que é usado de maneira, como posso falar assim, não adequada, né? Que são muitas vezes maltratados por mais diversos tipos de trabalhos possíveis onde um cavalo pode ser empregado. Por isso que o título chama Um Carro por um Cavalo. E o que é interessante ressaltar que não somente isso, mas quais são os resultados, quais são as consequências disso. O professor Salvetti, ele contribuiu para que diminuísse a evasão dos alunos. E além disso, ele criou novas oportunidades de negócios e novas carreiras. Hoje nós temos alunos que se formaram lá na escola do Salvetti, da Escola Técnica Secundária número 5 de Buenos Aires, e hoje são mecânicos, outros são músicos por causa da rádio, pegaram gosto pela comunicação. Então criou um novo horizonte para os alunos do Salvetti na cidade de Buenos Aires. E agora a professora Verônica vai apresentar para a gente a professora que vem da Índia, que é a terceira finalista. Oi pessoal, eu sou a professora Verônica e eu quero agradecer de imediato por estar aqui conversando com vocês sobre um tema que é tão importante, né? Essa premiação que reconhece e que valoriza práticas de profissionais que são fundamentais para transformar efetivamente a sociedade. Eu acredito que só por meio da educação é possível que a gente proponha realmente melhorias para a nossa sociedade. E esses casos que a gente vai discutir um pouquinho hoje são de pessoas que realmente acreditam e que se colocam acima de condições às vezes tão adversas, né, para executar esse papel tão fundamental para a sociedade. Então vamos lá, vamos começar esse debate. Eu estou ansiosa para ver o que vem pela frente. Bom, pessoal, então eu vou começar falando sobre a professora Swarup Rawal. Não tenho certeza se é assim que pronuncia. Ela é uma professora indiana que, assim como tantos educadores que a gente conhece, não teve desde o início a intenção de ser professora. E ela só foi se tornar professora depois dos 37 anos, depois que ela já era mãe. Lendo um pouquinho sobre ela, a gente percebe que ela não estava satisfeita com um sistema que gerava estresse em crianças e, consequentemente, nas suas famílias. Bom, depois de entrar na docência, ela fez doutorado, pesquisou o desenvolvimento de habilidades para o bem-estar mental, trabalhou com formação de professores e artes. E olha só que legal, as artes como uma ferramenta para atingir os objetivos da educação. Quando a Swarup entrou na educação, um dos seus objetivos era propor novos métodos de ensino que pudessem ajudar os alunos e professores a refletir, imaginar e assim construir um senso de valor pessoal. Bom, a partir dessa vivência, da sua formação, ela estabeleceu um método que permitiu então incluir crianças moradoras de rua, crianças de comunidades rurais, ou seja, crianças em condições econômica e socialmente desfavorecidas no sistema educacional. E aí, para alcançar toda essa população e atingir os seus objetivos, ela criou um método ativo de ensino que incluía discussões em grupo, brainstorming, debates, jogos, músicas, desenhos, um método baseado em drama. Eu não sei dos meus colegas aqui, mas eu achei super interessante e não conhecia nenhuma prática como essa, né, que ela propôs, baseada então em drama. De acordo com a professora, esse método desenvolvido permitiu que os alunos compreendessem as suas próprias capacidades. Então, impulsiona eles para serem efetivamente ativos, agentes e protagonistas da sua vida, né? A partir da aplicação do método, é legal que a gente tem 2 exemplos que são citados e que demonstram os resultados práticos, né, dessa abordagem. Um deles foi uma discussão sobre casamento infantil, que foi proposta então como uma atividade educacional e que gerou o impedimento dessa prática, e outro
uma cidade que chama Sovadra. Gente, desculpa, mas não é meu forte. Que levou os alunos, então, a acabar com o trabalho infantil, a partir da discussão, da compreensão e da conscientização de que essa não era uma prática adequada. E com isso, então, as crianças que estavam expostas a esse trabalho infantil foram levadas de volta para a sala de aula. Para encerrar, então, um pouco sobre a Swarup, ela tem uma frase que eu achei muito legal. Ela diz o seguinte, abre aspas, né? Ensinar é a minha recusa em permanecer em silêncio. A educação é o meu caminho para melhorar a vida das crianças. E aí ela diz que aperfeiçoa sua prática para poder melhorar a escolaridade das crianças. E que ela sempre imagina novas maneiras de ensinar para poder ensiná-los a aprender bem. São técnicas inovadoras, aprimoradas, currículos eficazes, pesquisa valiosa, para gerar um mundo mais belo e seguro. E ela encerra então dizendo que é sobre as crianças, sempre sobre as crianças. Eu achei fantástico essa percepção de que o resultado final tem que ser sempre a criança, né? Ela tem sempre que ser considerada. Para comentar o que, Damione, que eu achei interessante é que em 2016 essa professora indiana, ela foi premiada como a pessoa mais comentada do ano na área de educação, inclusive na 4ª Conferência Internacional da Primeira Infância. Lá na Índia, né? Na Índia, então eu achei interessante. Uma coisa, eu recomendo fortíssimo, se você está nos ouvindo e quiser e tiver essa disponibilidade, entre no site da Global Teacher Prize, ou então assine o canal no YouTube da Global Teacher Prize e veja os vídeos desses finalistas. Os vídeos são maravilhosos, assim, tem vídeos que são emocionantes. É muito comum durante esses 10 vídeos desses 10 finalistas rolarem lágrimas dos olhos. Porque mostram a história tomando verdade, a história com rostos, com a face, né? Então, rola muito forte essa empatia de se colocar no lugar desse professor e ver, falei, poxa vida, cara, eles realmente estão fazendo a diferença nas comunidades. E o vídeo da Swarup é lindo, né? As crianças brincando, é um vídeo bastante colorido, né? Eu gostei bastante. Mas vamos então para o nosso 4º finalista, Lani. Quem vai apresentar para a gente agora, a professora Hamilton Daisy Mertens, diretamente dos Países Baixos, conhecido também como Holanda. Muito bem, meus colegas, então, Damione, Lani e Verônica. Vamos falar agora da professora Daisy Mertens. A professora Daisy Mertens, ela é da Holanda, ela é da cidade de Helmond. É uma cidade com aproximadamente 90 mil habitantes, não é uma cidade muito grande, né? Não é uma cidade muito grande, mas é uma cidade que trabalha bastante com a questão das altas habilidades. Então, o projeto da Daisy Mertens na sua escola apoia principalmente aprendizes com altas habilidades, mas não somente, né? Então, são estudantes com dificuldade de relacionamento, com alto intelecto, mas com dificuldade de relacionamento e comunicação, verbalização, etc., né? E ela faz esses jovens interagirem então com toda a comunidade escolar, com a proposta deles serem co-criadores e co-aprendedores, né? O que é um co-criador e um co-aprendedor? Então, são as pessoas que podem, ao interagir com o outro, aprender com o outro, através do outro, juntamente com o outro, né? E criar soluções, criar ideias e projetos, enfim. Então, é uma habilidade muito importante para o aprendiz do século XXI. Ela percebia que essas crianças não participavam do seu processo de aprendizagem, eles eram muito apáticos, né? Então ela criou uma iniciativa chamada High Five. Ela foi co-criada pela princesa da Holanda, juntamente, para criar um ambiente de motivação para aproximadamente 440 estudantes que ela tem na escola, de 30 nações diferentes. Olha só que desafio, né? E qual que é a proposta dela? É que essas 30 nações diferentes possam, esses jovens todos, né, dessas nações, possam aprender uns com os outros, trocando cultura, se comunicando, se relacionando. Como é um país com um grande potencial econômico e desenvolvimento, é um país também com uma cultura muito fechada, né, uma cultura muito dura. Esses jovens, eles tinham essa dificuldade de comunicação e de aproximação com o outro, com o colega, né? Então esse projeto tem essa proposta. Ela tem uma fala bem interessante no vídeo, eu convido a todos a assistirem lá no site do Global Teacher Prize.
ela tem uma fala que ela diz que não precisa de computadores, apenas escutar as crianças. Isso me lembrou muito vários movimentos de educação que a gente já viu por aí, que principalmente que usam a lógica do ensino híbrido, que entende sim a importância da tecnologia, a importância do uso das tecnologias de ponta na educação, mas entende o momento também de parada e de respirar, de conversar, olhar um para o outro, que é um pouco da proposta que ela está trazendo aqui. Em 2016, ela ganhou um prêmio nacional de melhor professora do primário, lá da Holanda, e é bem legal na biografia dela, ela conta um pouco da inspiração, de onde que veio a inspiração para ela poder fazer esse projeto. Ela foi numa formação na África, no Malawi, e ela participou de uma comunidade, e ela entendeu lá na comunidade que para o Malawi e para várias comunidades também, com uma lógica um pouco mais tribal, a comunidade é parte importante e imprescindível do processo de aprendizagem. Então ela tentou trazer isso para esse projeto, o High Five, lá na Holanda, em Helmond. E essa foi a professora Daisy Mertens. Isso aí, obrigado, Hamilton. Ele falou um pouquinho pra gente sobre a professora Daisy. O que eu achei super legal da professora Daisy é que no vídeo dela, quem fala sobre ela é a própria princesa da Holanda, a princesa holandesa. E os desafios são muito grandes. Vocês podem ver, a Holanda, vocês sabem, é um país rico, é um país desenvolvido, está numa área bastante privilegiada do mundo, mas os desafios são enormes. Um dos grandes desafios que essa finalista, que a Daisy encontra, são a mais de 30 nacionalidades diferentes dentro de uma sala de aula. Imagine o desafio. Se você tem aí na sua sala de aula um aluno de um bairro um pouco mais, como posso falar assim, mais abonado, mais privilegiado, e um aluno de um canto da cidade menos privilegiado, e você já acha desafiador lidar com os dois alunos, imagine quando você tem na sala de aula 30 diferentes nacionalidades. Que o seu sonho é que a participação infantil se torne a nova norma em todas as escolas do mundo. O desejo dela, né, que ela tem essa sede, essa vontade, que todas as escolas tenham isso como norma, né? A nossa, então, quinta finalista do Global Teacher Prize é a professora Melissa Salgueiro, do Bronx, da cidade de Nova York, do condado de Bronx, de Nova York, nos Estados Unidos. A professora Melissa, ela é uma professora de música, ela é professora da Escola Pública 48 Joseph Drake. E, sobretudo, a história da Melissa, resumindo a história da Melissa em uma frase, é uma história de superação. Eu acho que essa é a melhor maneira de ilustrar o que é a história da Melissa. Vamos então para a história dela. A Melissa, ela desde cedo ela lutou contra a dislexia. E ela teve durante a sua formação um papel muito importante, que foi o papel da sua professora da quinta série. Olha como que o papel de um professor impacta a vida de dezenas, centenas, milhares de pessoas. Então essa professora dela da quinta série, ela ajudou ela a melhorar as notas, a trabalhar as dificuldades, os pontos fracos. E ela também incentivou nela, começou a fomentar na vida da Melissa a capacidade e habilidade de liderança. Ela colocou ela numa posição de liderança no grupinho lá das crianças chamado Patrulha da Segurança. Isso na quinta série. Depois, ela ingressou na banda marcial da escola. Seria no Brasil equivalente a fanfarra, mas lá não é fanfarra, seria, quando eu falo equivalente cultural, né? Mas lá é uma banda mesmo, só que uma banda da escola, uma banda de metais, essas que vocês veem em filmes, aí, igual o High School Musical, né? E ela entrou nessa banda da escola já no ensino médio, isso já aconteceu no ensino médio, e que foi algo super difícil, e ela pensou em desistir algumas vezes. E foi então que ela lembrou que quanto mais você faz algo, melhor você se torna nisso que você faz. Então, com persistência, com bastante resiliência, ela acabou se tornando, se tornou a líder dessa banda. Ela aprendeu o valor de nunca desistir. Ela aprendeu o valor de se fazer o planeta e o mundo melhor. E ela também pegou o gosto de ajudar outras pessoas a vencer os seus desafios. E foi aí então que a Melissa Salgueiro, para a alegria dessas crianças do condado de Bronx, em Nova York, se tornou professora e decidiu fazer o mesmo que foi feito por ela pelos seus alunos. Ela relata no vídeo que no início a escola dela não tinha recursos e nem instrumentos, o que é uma coisa muito difícil para uma professora de música.
Essa professora, essa escola, a escola da Melissa, ela é localizada nos Estados Unidos. Aparentemente você pode achar que é um lugar privilegiado, no entanto, ela está no lugar chamado South Bronx, que é um lugar de risco em Nova York. Na verdade, é o lugar em Nova York de maior risco para as crianças. 59% das crianças de South Bronx vivem na pobreza. Então, para tentar superar essa dificuldade financeira, ela escreveu projetos para financiamento e através desses projetos ela conseguiu levantar fundos e montar o primeiro programa de banda musical da escola, que foi um super sucesso. A participação da banda escolar melhorou a disciplina das crianças e diminuiu o problema de comportamento dos alunos. E esse resultado foi tão aparente que ela ganhou em 2013 o prêmio Big Apple Awards e ganhou outros prêmios também. Mas toda a história parece que é uma verdadeira jornada do herói, né? E em 2014 a escola dela foi furtada e roubaram os equipamentos e danificaram outros. Foi um prejuízo de mais de $30 mil. E é uma coisa que muitas vezes pode desanimar, né? Porque às vezes esses reveses eles acontecem não somente na telinha dos cinemas, nas séries, nas novelas, mas isso também acontece na vida. E o que é interessante, o que foi mais impactante foi o que essas crianças e essa professora junto elas fizeram. Então, quando isso aconteceu, até me arrepia quando eu converso com vocês agora, elas começaram a compor uma música. E essa música, ela se tornou viral. Então, quando elas foram roubadas, a única coisa que sobrou foi um piano lá. E eles gravaram, com esse piano, compuseram uma música e gravaram e disponibilizaram na internet. Você pode acompanhar aqui, eu vou colocar o link no post para vocês ouvirem essa música. E essa música, ela serviu para motivar essas crianças, para não deixar a moral baixar. E a letra dessa música, eu fui ouvir essa música, ela fala assim: você não nos fará chorar, porque nós somos fortes. Nós vamos seguir adiante, nada vai nos parar. Olha que coisa forte, né? E esse vídeo se tornou viral. E quem soube dela é a Ellen DeGeneres, que é uma apresentadora super conhecida nos Estados Unidos. Ela é como se fosse a Jô Soares americana, posso falar assim, né? É como se fosse uma Jô Soares americana. E ela foi para esse programa, e nesse programa ela ganhou instrumentos novos. E a partir de outros trabalhos e outras iniciativas, ela conseguiu ela conseguiu a contribuição de mais de $200 mil para poder comprar novamente todos os equipamentos que foram danificados ou que foram furtados. Olha que coisa fantástica, né? Depois de 4 anos, ela ganhou então, no ano de 2018, no último ano, o prêmio Grammy. Né? Ela ganhou o Grammy Music Educator Award. Então é um prêmio especial para educadores que usam a música como ferramenta. Olha que coisa maravilhosa. E ela já falou que ela pretende utilizar, Lani, esse prêmio do Global Teacher Prize, caso ela ganhe $1 milhão para construir uma fundação que vai garantir o futuro, a continuidade desse trabalho para os seus alunos e, além disso, também criar novas oportunidades. O vídeo dessa professora, eu acho que é um dos vídeos que é imperdível, ele é muito legal. Confesso que, como falo, um ninja cortador de cebola passou por mim a hora que eu estava assistindo esse vídeo. Meus olhos arderam. E ela fala coisas assim, mostra um pouco da rotina. Ela acorda assim 4 horas da manhã todos os dias para conseguir dar conta desse trabalho lá no Bronx. E ela fala assim que ela nunca fala não para uma criança quando ela quer participar da banda. Que não importa se elas vão ter uma apresentação no outro dia, ela sempre dá um jeito para que essa criança participe dessa banda. Ou seja, ela não deixa ninguém de fora. É aquela filosofia que nós falamos aqui no Papo de Educador do No One Left Behind. Ninguém é deixado para trás. E os participantes desse programa da Melissa, eles têm 95% de presença. E é uma coisa muito forte no vídeo, quando ela começa a falar sobre as crianças. E as crianças, ela fala que as crianças que ela trabalha, elas convivem, e elas têm que aprender a lidar com o divórcio dos seus pais, com violência de armas, com tentativas de suicídio. Inclusive, durante o vídeo, uma dessas crianças dá o testemunho dela, falando sobre essa tentativa de suicídio do irmão dela. Então, realmente é um vídeo
É um vídeo muito bonito e no piano está escrito Work hard, dream big. Trabalhe duro e sonhe grande. E uma coisa que ela diz, né, que a coisa que ela mais ama em ser professora é ver os alunos dela crescerem. Isso é lindo, né? E ela tem visto isso através desse lindo projeto, né? Uma das frases de impacto é: adoro ver os seus olhos se iluminarem quando realizam algo que acham impossível. A educação musical nos ensina mais do que as notas certas, nos ensina a criar, expressar e conecta todos nós. É muito forte isso, né? É muito forte, olha, é uma das minhas favoritas aí, né? Então essa é a história da Melissa Salgueiro. E agora a professora Verônica vai falar um pouco do 6º candidato, que é o professor Vladimir, da Geórgia. Nosso próximo finalista, então, o professor Vladimir, que ensina em uma região bem pobre da Geórgia. É uma região com uma característica bem específica. Muitos pais de estudantes tiveram que se mudar para o exterior para trabalhar e aí para dessa forma conseguir enviar recursos para suas famílias. Mas isso acaba gerando uma situação de crianças quase que em abandono, né? Ele relata inclusive situações de crianças que tiveram que ser atendidas por equipe médica por falta de alimentação. A região dele também enfrenta um problema sério de trabalho infantil. Ele sempre teve uma missão, de acordo com ele, de se opor a isso. Inicialmente ele não teve muito apoio público e até recebeu algumas oposições oficiais, né? Tem todo um contexto cultural, social, né? Que faz com que as pessoas muitas vezes não compreendam essa movimentação. Mas com a persistência que ele teve e com o envolvimento de diferentes jornalistas de TV e influenciadores, ele conseguiu gerar um impacto efetivo, né, para essa situação, o que fez com que ele ganhasse um prêmio National Teacher Award em 2017. Além dessa importante inserção social, ele também sempre busca fundos de empresas privadas para qualificar e garantir o acesso de famílias que estão em situação socialmente vulnerável ao sistema educacional. Atualmente, ele também abriga alguns adolescentes que tiveram que deixar suas casas devido a situações de violência doméstica. O Vladimir iniciou um programa que eu achei muito interessante, que chama Revolução Democrática. Ele transformou o funcionamento da escola a partir de uma série de processos que são muito semelhantes aos processos de um Estado real. Então, dessa forma, ele aumentou a participação estudantil dos jovens em relação à comunidade escolar. Com isso, então, a comunicação entre os alunos e os professores foi muito melhorada e os estudantes, então, passaram a assumir um papel realmente muito mais ativo. Esse programa, pessoal, foi expandido para outras 14 escolas, quer dizer, o impacto disso extrapolou a escola que o professor tinha inserção, né? O professor Vladimir diz o seguinte, que ele ama ensinar, que isso dá para ele a oportunidade de ter um impacto e mudar as vidas das pessoas para melhor. Ele sempre tenta tornar o processo de aprendizagem confortável, divertido e memorável para os alunos. Olha que legal isso. Isso ajuda ele a abrir portas para um mundo com tantos bloqueios naturais. Essa então é a história do professor Vladimir. O professor Vladimir, ele vem de um país que é muito pouco falado no Brasil, que a gente costuma falar muito pouquinho, que é a Geórgia. A Geórgia, ele é um país que ele teve o processo de independência, eu posso dizer, de restauração da independência, aconteceu muito recentemente, em 1991, ou seja, é um processo que aconteceu aí há menos de 30 anos atrás, nessa restauração da independência. Ela ficou sob forte domínio da União Soviética, ela fez parte do domínio do Império Russo. É um país super pequenininho, de 3 milhões de pessoas, e que conseguiu se destacar aí agora e aparece debaixo dos holofotes do mundo através do trabalho desse professor do Vladimir. E o Vladimir, ele diz, né, se ele recebeu esse prêmio, né, ele vai ajudar as escolas de outras regiões da Geórgia, né, que não podem comprar a tecnologia moderna, né, ou livros de língua estrangeira. Então, com esse prêmio, ele vai expandir, né, em outras regiões da Geórgia. Isso é muito bom, né? Não vai ficar só na escola dele. Ele quer ampliar para que outras escolas recebam também essa ajuda, né? Isso é muito bom.
Vamos então ao nosso 7º finalista. Tá acabando, Lani. Aos 7 finalistas do Prêmio Global Teacher Prize 2019, que é o Hidekazu Shoto do Japão. Muito bem, vamos agora então falar de mais um finalista. É o professor Hidekazu Shoto. Como dá para notar, ele é do Japão, né? Ele é da cidade de Kyoto. A cidade de Kyoto, ela tem aproximadamente 1,4 milhões de habitantes, 1.400.000 habitantes. É a nona maior cidade do Japão, e ela é uma cidade muito desenvolvida, enfim. E esse professor de uma escola primária, ele detectou uma questão bem importante. Não sei se os ouvintes sabem disso, mas poucos japoneses, né? Eu não tenho exatamente um percentual aqui, então não vou chutar, não tenho nada exato, mas um percentual muito baixo de japoneses tem influência em inglês. Como o Japão é um país muito desenvolvido, muito rico, mas muito pequeno, é óbvio que isso não seria diferente. Ele tem que interagir certamente com outros países do mundo a todo momento. O inglês é a língua mais falada no mundo hoje, tanto em negócios, em estudos, enfim. Isso é um limitante, então, para o japonês não poder falar inglês. Fui pesquisar um pouquinho mais por que o japonês não fala inglês, tem várias explicações. Uma delas é o método que é utilizado, a outra é que o vocábulo deles é diferente do vocábulo originário do inglês. E também tem uma questão que o japonês é muito tímido, né? A cultura deles é uma cultura muito introspectiva e, portanto, eles têm muita vergonha de falar e falar errado, etc. Eles têm vergonha, inclusive, de falar em japonês, muito menos em inglês. Tanto é uma questão da timidez, que atrapalha poder falar outros idiomas, incluindo o inglês. E isso é um limitante muito grande para a nação. Então, esse professor fez o quê? Olhando para tudo isso, ele criou um método para ensinar inglês com fluência para quem não pode viajar para o exterior, porque quem pode viajar, faz um curso fora, etc., acaba tendo essa experiência. Mas ele contou lá no site também a própria história dele, que ele teve que aprender inglês sem poder viajar, porque não tinha recurso para fazer isso, e ele criou esse método. E ele oferece então essa oportunidade de usar o inglês de uma forma natural. Isso que eu acho bem interessante nesses métodos mais modernos, usando PNL e outras coisas também, outras metodologias, de falar inglês usando métodos onde tu usa o inglês numa comunicação natural, não forçada, não com frases prontas. Isso estimula a pensar em inglês, né? Por mais que tem gente que diz que a gente não pensa em inglês, quem é nativo acaba pensando sempre em português, mas estimula você a fazer isso de forma mais automatizada. E sabe como é que ele fez isso? Ele usou o Minecraft. Isso mesmo, o Minecraft é aquele jogo que a gente tem um bonequinho, que ele é tudo quadradinho, né? Só que é um jogo que a meninada adora bastante. A gente que é grande gosta, imagina a meninada. Então, ele usou o Minecraft como ferramenta. E tem uma escola irmã da escola dele, que é uma escola de Seattle. E essa escola, eles fazem conversas entre os alunos do Japão e dos Estados Unidos sobre o Minecraft. E aí está a questão, tem uma finalidade, tem um motivo, né? Uma intencionalidade. Eles então jogam Minecraft em conjunto, cada um do seu lado, e depois eles conversam sobre Minecraft usando Skype. Então essa é a metodologia dele. Ele usa duas ferramentas gratuitas, fácil de utilizar, que é o Minecraft e o Skype, para poder interagir com países de fora do Japão. E com isso aprender inglês de uma forma divertida e usando jogos, né? E ele quer, no final do vídeo, ele fala que ele quer levar o projeto do Minecraft com Skype para todo o Japão. Ele é bem extrovertido, se comunica muito bem, o professor. Vale a pena assistir o vídeo dele e entender um pouquinho mais sobre a lógica do projeto dele, que me parece um projeto bem interessante. Esse, então, é o professor Hidekazu Shoto, do Japão. O que é interessante que a gente pode ver entre os finalistas é a disparidade entre as condições onde eles estão envolvidos, né? onde eles estão localizados. O Hidekazu, ele está num lugar assim que tem o mais variado, os recursos tecnológicos, os mais, não só variados, quanto mais avançados recursos tecnológicos. No vídeo dele nós vemos um robô humanoide, né? E os alunos brincando com o robô humanoide, com tablets, com computadores, um lugar bonito. Enquanto nós temos aqui alunos que passam fome, professores que trabalham contra a fome. Mas você vê então que o critério de seleção, como eu falei lá no início da edição desse podcast, não é quem é o mais pobre, né? Essa não é a ideia. E sim aquele professor que consegue, que olha para a sua comunidade, vê os problemas, vê os desafios e consegue fazer mais do que aquilo que ele é pago para ser feito. Eu acho que essa é a expressão, né? Fazer mais do que ele deveria fazer, não do que ele deveria, perdão, daquilo que ele é obrigado a fazer.
E vamos para o 8º candidato, que é o professor Peter Tabiki, de Nakuru, do Quênia. Vamos lá, então, o professor Peter é o nosso 8º finalista. Ele é um professor de ciências da Querico Secondary School. E o Peter, ele é um contraste absurdo com o nosso 7º finalista, que é o professor japonês. Ele está num lugar extremamente pobre. Ele contribui mensalmente aí com 80% da sua renda para ajudar a sua escola e os seus alunos, por uma razão bastante interessante. O professor Peter, ele também é um irmão franciscano, da ordem franciscana. Então ele contribui 80% da sua renda para ajudar a sua escola e os seus alunos. O trabalho do Peter, ele foi tão significativo para a comunidade que ele transformou a sua escola, uma escola pobre, em recursos, entre as melhores escolas, entre as escolas vitoriosas nas competições nacionais de ciências que são realizadas no seu país. Ele trabalha numa vila bastante remota, no meio do semiárido queniano, onde há bastante seca, onde a seca é muito frequente e com isso também a fome. 95% dos alunos do Peter são pobres e 1/3 dos seus alunos eles são órfãos e muitos deles não têm comida em casa. Inclusive, Lani, alguns deles têm dificuldade em se concentrar porque eles não têm alimento, eles não se alimentam de maneira suficiente antes de vir para a aula. E se isso não bastasse, se essa dificuldade com a pobreza ela não bastasse, eles ainda têm problemas com drogas, gravidez precoce, abandono da escola, evasão, casamento precoce e suicídio. Eles são alguns dos problemas que são comuns na comunidade do Peter. Na escola do Peter, olha gente, isso é muito, muito interessante. Tem apenas um computador. E eu até arrisco falar, Lani, que esse computador é o notebook do Peter. Pelo vídeo, parece que é o notebook dele mesmo. Então ele só tem acesso a um computador, praticamente não há conexão com a internet, é uma conexão muito pobre. E a média se senta na cadeira, professor, de um professor para cada 58 alunos. Os alunos caminham 7 quilômetros para chegar na escola. E na época de chuva isso é praticamente impossível. Mas apesar de tudo isso, de todas essas dificuldades, ele começou um clube de talentos na escola dele e ele expandiu o trabalho do clube de ciências que a sua escola tinha e fez com que 60% dos projetos se qualificassem para as competições nacionais. E devido a um desses projetos que ele orientou, que foi um dispositivo, olha que legal, um dispositivo que permite surdos e cegos mensurarem, medirem objetos, ele viu a sua escola se tornar a primeira no ranking de escolas públicas do seu país. Me arrepia ouvir isso. Ele transformou essa escola remota, num lugar pobre, sem recurso, na melhor escola pública do país. Olha o trabalho desse professor, como ele é impactante. Isso para mim é uma coisa que é fenomenal. O time de matemática que foi criado nessa escola foi selecionado para participar numa competição nos Estados Unidos, agora nesse ano de 2019. Eles ganharam um prêmio da The Royal Society of Chemistry por usar plantas locais para gerar energia. Eles descobriram uma forma de gerar energia a partir de plantas locais. Olha que ponto interessante. O Peter e mais 4 colegas, eles vão aos finais de semana nas casas das famílias desses alunos para ver a dificuldade de cada um. E eles dão aula de reforço de matemática e ciências fora da sala de aula. Olha que interessante. Com isso, os resultados foram diretos, né? Então, em período de 2 anos, ele dobrou a quantidade de alunos que foram para a universidade, ele dobrou a quantidade de matrícula, ao longo de 3 anos, dobrou a quantidade de matrícula de alunos na sua escola. E olha que interessante, isso é um dado, Lani, que é muito significativo. A gente pode passar desapercebido por ele, mas é muito significativo. O que significa um professor dobrar a quantidade de matrículas? Eu não estou falando, geralmente a gente fala aqui sobre diminuição de evasão, mas a quantidade de matrículas aumentou. Significa que a comunidade viu e reconheceu o trabalho desse professor nessa escola. Ou seja, reconhece não somente o trabalho do professor, mas o valor dessa escola, o valor da educação dessa escola. Então, dobrou a quantidade de matrículas de alunos nessas escolas. Os casos de indisciplina, eles diminuíram de 30% para
3 por semana. Ou seja, antes desses trabalhos, haviam 30 casas de disciplina por semana. E agora, depois do trabalho dele, só a média de 3. E olha que interessante, apesar de só ter um computador para os seus 58 alunos por sala, ele usa as tecnologias de informação e comunicação em 80% das suas aulas. Como que ele faz isso? Ele usa vídeo que ele salva offline, né, em outros lugares e traz para a escola. Ele visita cybercafé com seus alunos, ou seja, é um professor que literalmente sai das 4 paredes, né? E uma coisa muito interessante é que ele conseguiu através do seu trabalho, melhorou o desempenho especialmente das meninas em relação aos meninos. Nos últimos testes que foram feitos, nos últimos 4 testes, as meninas lideraram os resultados nos 4 últimos testes. Uma coisa que eu achei bastante bonita na história do Peter, que você vê no vídeo, mas isso não está escrito lá na biografia, é que ele fala que houve um grande massacre na região dele, é uma região bastante tribal. E há pouco tempo houve então esse grande massacre com muitas mortes entre essas tribos rivais. Então, para tentar trabalhar isso, ele criou um clube da paz, porque na escola dele existem pessoas de 7 tribos diferentes. E é muito bonita a história dele. Ele fala no vídeo dele que ser professor ao contrário dos anteriores, que foi um acidente, ele fala que está no sangue dele. Ele fala que meu pai era professor, meus tios eram professores, meus primos eram professores, e a mensagem que ele deixa é que você precisa fazer mais e falar menos. E uma coisa que eu achei, assim, que me tocou bastante no Peter, ele é meu predileto, né? É o meu também. É que ele já deve ganhar pouco, com certeza, lá, né? E ele pega 80% da sua renda mensal para ajudar as pessoas que precisam. Ou seja, praticamente 100% do seu salário, ele se doa, né? Não só a sua vida, né? Porque esse fim de semana ele está visitando os alunos, ele está dando aula extra, e o que ele recebe volta para as famílias dos alunos, para ajudar com comida, enfim, com o que precisa. Esses casos especiais de professores, como o Peter, eles me tocam muito, né? Me perdoe a Débora, que é a nossa finalista, e claro, por ser brasileira, eu estou super torcendo por ela, mas o caso do Peter, ele além de doar 80% do seu salário, ele trabalha numa região extremamente pobre. Ele transformou uma escola que é extremamente pobre numa região extremamente pobre, num contexto extremamente pobre, condenado. Sem nenhum recurso. Sem nenhum recurso, na melhor escola da nação. Então, isso para mim é um resultado que depõe a favor de si mesmo, depõe por conta própria, não precisa falar nada além disso. Ele transformou uma escola super pobre, sem recurso, na melhor escola pública do país. Imagina se ele ganhar o prêmio, hein? Se ele ganhar o prêmio de $1 milhão, hein? Pois é. Se com o salário ele já faz isso, imagine com $1 milhão. Imagine $1 milhão no Quênia, né? Pois é. Então, assim, casos como esse realmente me inspiram e me fazem refletir sobre qual é a minha relevância no meu contexto, né? O que eu tenho feito, né, como professor. Então, realmente o Peter é uma reflexão a ser feita aí no Global Teacher Prize. Vamos então ao nosso 9º finalista do Prêmio Global Teacher Prize, e a professora Verônica vai falar pra gente da australiana Yasodai. Bom, pessoal, agora nós vamos falar sobre uma australiana, a professora Yasodai, que já é reconhecida nacionalmente por ser um exemplo de professora e líder. Como vocês vão ver, daqui a pouquinho eu vou falar um pouco sobre isso, ela tem vários prêmios já e já é muito reconhecida, apesar de pouco tempo de experiência profissional, viu? Os pais dela, na verdade, são lá do Sri Lanka e eles se mudaram para a Austrália em função de grandes conflitos e tensões civis que o país original deles vinha passando. Ela cresceu então na Austrália rural, antes de se mudar para Sydney, onde ela completou seus estudos, né, e a sua formação universitária. Atualmente ela ensina em uma escola pública em Sydney, com o desafio de ter um grupo que é culturalmente e linguisticamente muito diversificado, em uma área que é reconhecida por ser muito carente. A escola que ela trabalha, para vocês entenderem um pouco do contexto, conta com 65 estudantes aborígenes matriculados e um grande número de alunos que já experimentou traumas, problemas e que podem continuar encontrando essas dificuldades ao longo da sua formação por serem estereotipados como uma comunidade, como uma população muito carente.
Bom, assim como vários outros dos nossos finalistas, apesar dessas condições adversas, a Yasodai alcançou consistentemente altos resultados em uma escola que tinha um histórico de desempenho muito abaixo da média do estado onde está localizada. E aí, como eu falei antes, ela tem uma carreira recente relativamente, então em só 8 anos ela já influenciou diretamente mais de 200 professores, conquistou o prêmio Mary Armstrong do Conselho Australiano de Liderança Educacional em 2014 por ser reconhecida como a melhor líder educacional jovem. A escola em que ela trabalha foi nomeada como uma das 40 mais inovadoras da Austrália nos últimos anos, então em 2016 e 2017. E em 2017, a Yasodai foi reconhecida como uma das 30 estrelas em ascensão em menos de 35 anos na educação australiana. Foi uma revista que concedeu esse prêmio a educadores da Austrália. Dá para ver, então, que ela já tem bastante reconhecimento pelo que ela desenvolve. E aí a Yasodai diz o seguinte, que ama ensinar por causa da alegria de aprender com os alunos e trabalhar com outras pessoas para liderá-las. E, por fim, ela resume o orgulho, né, de uma professora, dizendo que é um privilégio trabalhar em uma profissão que trata de melhorar indivíduos, grupos e, por fim, comunidades inteiras. Que bonito isso, né? É a nossa vocação, a nossa inspiração como professores, a melhorar a vida de comunidades inteiras. Eu gostei muito dessa frase dela também. E a Yasodai, então, fala aí, compete diretamente de Sydney, na Austrália, e ela é uma professora que a família dela veio refugiada do Sri Lanka, e ela seguiu e foi criada, então, na Austrália, e é interessante que a escola onde ela leciona, 50% dos alunos são de minorias étnicas. Então ela trabalha principalmente com imigrantes e com essas minorias étnicas. Então agora a gente vai falar aí do mais tão esperado, né? Da nossa estrela brasileira, posso falar assim, da finalista brasileira, que é a professora Débora Garofalo, que com muita garra vem representando o Brasil, e vem representando mais do que o Brasil, vem representando a resiliência na educação brasileira, a resistência na educação brasileira, a criatividade na educação brasileira, através do seu trabalho de robótica com sucata. E a professora Débora gravou uma entrevista aqui pro Papo de Educador, gravou um recado pro Papo de Educador, eu fiz algumas perguntas para ela, e ela teve essa gentileza de conversar com a gente sobre isso. Mas antes vamos ouvir o que o professor Hamilton falou sobre a Débora. Pois é, chegamos então no momento de falar da nossa finalista brasileira, que é a Débora Garofalo. Ela é de São Paulo, né? De uma escola de ensino fundamental. E tem uma história de vida bem interessante, mas não vamos falar da história de vida dela, vamos falar um pouco do que ela está fazendo, né? Eu assisti o vídeo, convido a todos a assistirem também. É um vídeo muito interessante, conta detalhes da história dela. Tem bastante materiais também na web sobre ela. E ela começa falando que a robótica educacional não é para escolas particulares, é para todos. Eu me arrepiei tudo quando escutei aquilo ali, porque eu trabalho com robótica educacional há algum tempo e também acredito nisso, que tu pode fazer com poucos materiais, com tecnologia simples, muita coisa acontecer, porque não é sobre tecnologia, né? É sobre criação, é sobre autoria. E ela fala bastante em resolver problemas, conversar com a comunidade, as crianças saem na comunidade buscando materiais, compreender as necessidades e angústias da comunidade, isso é bem interessante. Esse tipo de proposta a gente chama de educação maker ou educação mão na massa, tem outros nomes também. Ela, em geral, ela abre os horizontes e amplia o mundo dos estudantes, né? E tem uma questão que ela fala também, bem interessante, que ela exercita a criatividade e a inventividade, a capacidade de criar e inventar coisas novas. E desenvolve o pensamento científico, que não é um pensamento científico esse complexo dos cientistas, enfim, que a gente vê na TV, mas é de pensar a solução de problemas, de pensar etapas, pensar projetos, pensar em como agregar pessoas para resolver um problema importante para a comunidade, né? Então esse é um pouco do que ela fala também. E ela também cita que os estudantes eles ficam bastante maravilhados ao perceber que eles mesmos têm capacidades que não sabiam.
Então ela promove, através da robótica, o empoderamento deles, como cidadão, como criador, como autor. Isso não tem preço, isso é fora de série. O potencial, tanto cognitivo quanto socioemocional, de uma construção como essa, né? Ela termina falando que não é uma vida de pobreza que vai limitar o futuro dos estudantes, porque a região que ela está é uma região bastante pobre. E eu conheço uma frase, não sei de quem é o autor, mas eu uso bastante ela, que é assim: não é sobre de onde você veio, e sim para onde você quer chegar. Essa é a grande mensagem que fica da Débora. Eu fiquei fã dela, não conhecia o trabalho dela. Assim como ela, tem vários professores no Brasil inteiro fazendo projetos com robótica educacional nessa lógica de inclusão social e digital também, não só pela tecnologia, mas através dela. Então, para mim, a Débora é uma grande guerreira. Ela se emociona bastante também no vídeo, e ela é uma apaixonada. E professores apaixonados, eles rompem o limite do conteúdo. Eles falam de vida, falam de paixão, falam de sonhos. E é isso que a gente tem que ter no nosso Brasil, no nosso mundo. São professores apaixonados que querem mudar a realidade das pessoas, né? Então essa foi a participação da Débora Garofalo. Olha, acho que o Hamilton ele não podia ser mais feliz de definir a professora Débora e definir o trabalho da professora Débora como uma professora, como uma pessoa apaixonada pelo que ela faz. Realmente, você percebe nos vídeos e nas entrevistas, por ela ser brasileira, vocês vão encontrar uma infinidade de material sobre ela, né? Entrevistas na Globo, SBT, Cultura, Revista Nova Escola, Fundação Lema, assim, toda a mídia brasileira está em cima dela. Inclusive foi difícil falar com a professora Débora, que vocês não têm ideia, mas ela é um amor de pessoa, super acessível, super disposta a falar. Você vê que ela fala com muita paixão sobre a educação, mas que nós entendemos que agora, devido a ser finalista, como ser escolhida já como uma das 10 melhores do mundo, a vida dela está de ponta cabeça, né? Então, de repente, basicamente do dia para a noite, ela passou a ser a escola dela passou a ser mais visitada que a Escola da Ponte em Portugal, né? Recebeu um monte de entrevista, e ela vai trazer pra gente aqui um recadinho, um pouquinho sobre como que tá sendo esses dias, como que foi descobrir que ela havia sido finalista. Então fala pra gente, Débora. Bom, a minha cidade é São Paulo. A minha escola, que é o Mirante Ari Parreiras, é uma comunidade muito simples, muito carente, de extrema pobreza, porque ela está localizada entre 4 grandes favelas da cidade de São Paulo. Eu acho que para inovar, a gente precisa ter muita vontade. Logo no início, eu acredito que houve um processo de mudança cultural. Nem a minha diretora, nem a minha coordenadora na época, elas enxergavam que uma aula de informática, por exemplo, poderia ocorrer fora do laboratório. Elas acreditavam muito que a aula de informática tinha que ocorrer dentro desse espaço. Então, aos poucos, quando elas foram vendo os resultados que a gente foi alcançando, houve essa mudança de concepção. E isso foi muito bacana, porque também houve uma mudança de concepção dos próprios professores e principalmente das crianças para que isso ocorresse. Verba era um sonho, né? Eu fiz uma proposta muito ousada para trabalhar programação e tecnologia, programação e robótica, e não tinha verba alguma para trabalhar com essas crianças. A ideia foi realmente, no lixo, buscar esse suporte para que a gente pudesse construir. Então, os primeiros protótipos, ele tinha muito essa cara da cultura maker, né? Totalmente reciclável, ainda de forma muito manual. O nosso primeiro protótipo, ele foi um carrinho movido a balão de ar, para despertar essa aprendizagem. Aos poucos, a gente foi descobrindo que próximo da escola havia um ferro velho, além da gente começar a desmontar as coisas que a gente encontrava pelo percurso, ventilador velho, computador, DVD, que tinha muito, e desmontar as peças para a gente poder utilizar dentro do trabalho. Com os ganhos dos prêmios, né, que começou a ocorrer em 2017, a primeira verba que a gente recebeu, essa verba que deveria ser destinada a mim, professora, eu fiz a doação integral para a compra dos primeiros materiais. Foi totalmente, realmente, reaproveitando as coisas do lixo, né? Motores, fios, conectores que a gente encontrava dentro das peças. O custo que a gente tinha e o custo que teve, assim, de inicial, que era a bateria, essas coisas, eu comprava com os meus próprios recursos. Interessante. E me diga uma coisa, agora em relação ao Prêmio Global Teacher Prize, como foi que você descobriu que você havia sido selecionada? Como foi a sua reação? Onde você estava? Bom, eu recebi uma mensagem no período da manhã, através do WhatsApp, falando que eles gostariam de ter uma conversa comigo via Skype.
Isso, o escritório da Argentina, né? É claro que você estranha, não é uma coisa normal. E aí, no horário marcado, então, a gente conversou. O presidente da Argentina, né, o Agustín, junto com mais uma pessoa, começou a fazer algumas perguntas para mim. No meio dessa conversa, ele queria saber como é que tinha sido a repercussão dos 50, tudo, e no meio da conversa ele pegou e falou: olha, eu estou entrando em contato com você porque você é uma das top 10. E aí foi um momento que eu comecei a chorar muito, e no escritório também começaram a sair muitas pessoas batendo palmas e parabenizando, e eu só conseguia chorar. E aí ele falou: por que você está chorando tanto? Eu falei: porque eu só consigo pensar nas minhas crianças. E o quanto isso é importante para elas, né? O quanto esse reconhecimento é importante para elas. E aí é uma alegria muito grande poder ver que a favela começa a ter voz, começar a dar voz para essas crianças que estão dentro da favela. E isso é uma coisa que mexe muito comigo, né? Porque desde o começo o projeto tinha que ter essa cara, tinha que ser transformador para essas crianças. Olha, o recado que eu posso dar é assim: nunca desista, né? Por mais difícil que o caminho seja. O meu caminho, ele não se passa até aqui. Muitas vezes eu pensei em desistir, como qualquer outro professor, mas o que sempre me motivou foi ver o brilho no olhar do meu aluno. E hoje o que me motiva é ter a possibilidade de a gente ter um projeto de excelência para todo o Brasil. Um projeto que provou que com baixos recursos a gente pode promover grandes coisas. Então, que o professor possa se apropriar da tecnologia como uma professora de aprendizagem, levando inovação para dentro da sua sala de aula. É possível. Essa foi então a professora Débora, falando um pouquinho pra gente como que tá sendo a vida dela. Imagina, gente, que coisa bacana, né? Que experiência bacana, inesquecível, né? O que você quer falar sobre a Débora, Ana? Interessante que ela diz, né, que ela queria desmistificar que usar a tecnologia não é somente o uso do computador. A tecnologia, ela vai além disso, né? E ela mostrou isso, né, através do seu projeto. Ela pode ser uma ferramenta de aprendizagem. Ou seja, muitos falavam para ela, né, que o projeto dela, o trabalho dela, era um artesanato, né? Mas ela precisava, junto com os alunos, programar, fazer protótipo. Então, através disso, ela fez junto com os alunos, várias ferramentas, como robôs, carros, barcos, aviões, até máquina de refrigerante. Olha o bem que ela está fazendo junto com os alunos. Eles arrecadaram mais de 1 tonelada de sucatas. Olha o bem que eles estão fazendo para a comunidade ali à sua volta, né? Exatamente, então não estão transformando a vida, essa é a característica que nós vemos nos finalistas, eles não transformam a vida somente dos alunos em si, mas sim de toda a comunidade. E como a Débora falou, vocês acabaram de ouvir, no início há uma certa incredulidade do corpo diretivo da escola em relação ao trabalho, há um certo ceticismo em relação ao trabalho. Então isso vai para você, professor, persista. Se você acredita no que você está fazendo, né, o resultado do seu trabalho vai falar mais do que qualquer coisa. Parabéns para Débora, parabéns para o Almirante Ari Parreiras, né, a escola que deve estar super orgulhosa de ter a Débora aí entre os 10 melhores professores do mundo. E nós também temos uma estrela brilhando, que inclusive está junto, está embarcando nesse momento. Eu acredito que eles devem estar chegando agora para o prêmio lá em Dubai, que é o professor Jayce. O professor Jayce, ele foi um dos 50 finalistas do Global Teacher Prize, e eu tive a oportunidade, a honra de poder falar um pouquinho com ele também, e ele vai falar um pouquinho. Ele não está entre os 10 finalistas, mas está entre os 50 finalistas, que é um resultado de orgulho máximo, né? Um tremendo resultado para o nosso país, para a nossa nação. E o Jayce vai falar um pouquinho pra gente aqui como que foi descobrir também que ele estava entre os 50, como que tá a vida dele hoje. Então fala pra gente, Dave. Então a escola e a cidade onde eu moro é uma cidade do interior, chamada Itambé. É no interior de Pernambuco, já faz divisa com a Paraíba. Então é uma cidade pequena, para você ter uma ideia, a gente tem em torno de 30 mil habitantes. E aqui o que faz a cidade mover, vamos dizer assim, é a cana-de-açúcar. É uma zona canavieira, na zona da Mata de Pernambuco. Então, geralmente, o comércio gira em torno da cana-de-açúcar ou do comércio local. E aí foi onde eu desenvolvi o projeto, porque a gente trabalhar com um aluno que não se sente bem consigo mesmo, porque é diferente, porque tem uma etnia diferente, é mestiço, é pardo, é negro, eu comecei a inovar um pouco na sala de aula. Então, esse é um pouco do meu contexto. É uma cidade do interior. Eu trabalho na escola pública chamada
EREM, Frei Orlando, Escola de Ensino Médio, em tempo integral. E lá eu venho desenvolvendo projetos para tentar resgatar essa autoestima e realmente valorizar o eu do aluno. Eu não entendo o aluno como só o número da caderneta. Os projetos têm que dialogar com a vida deles. Então, esse é um pouco do contexto onde eu trabalho. Eu trabalho com alunos do ensino médio, primeiros, segundos e terceiros anos. Eles passam o dia todo da escola, de 7h30 às 5 da tarde. E lá eu leciono arte e tenho complemento também com aulas de filosofia. Queria te fazer uma pergunta. Você teve um apoio imediato da sua direção e da coordenação quando você veio com a ideia do seu projeto? Não, esse apoio da coordenação e direção ele vai nascendo com o decorrer do projeto. Mas de início, não houve um apoio. Porque geralmente as escolas, elas ainda estão muito arraigadas àquela ideia tradicional de aluno sentado na cadeira, copiando ou ouvindo o professor. Então você sair um pouco desse quadrado, inovar, requer um certo deixar acontecer. Então, na escola eu percebi que, de início, a gente não houve essa abertura. Mas quando o projeto foi mostrando corpo, foi ganhando qualidade, foi repercutindo, aí sim, a gente consegue hoje, por exemplo, esse projeto foi em 2014. Hoje eu já tenho um apoio incondicional, não só da escola, como da própria comunidade, que eu recorro muito a ela. Então, hoje sim, eu tenho um apoio grande, mas de início foi difícil, porque você teve que mostrar que funciona, né? E para isso tem que dar um certo tempo, dar trabalho. Eu não acredito num projeto, e nem deve ser, né? Um projeto não deve ser de uma disciplina só. Quanto mais interdisciplinar, mais faz sentido para o aluno. E você teve verba para executar esse projeto? Não, a gente não teve nenhuma espécie de verba. Para você ter uma ideia, era rateado entre os próprios professores. Quando a gente precisava, por exemplo, levar um aluno para tirar uma foto na cidade próxima, o professor cedia o carro, o outro ajudava com combustível. Foi tudo improvisado, então não podia pedir nada ao aluno, né? Eles não tinham condições. A gente recorreu à comunidade, que ajudava com roupa, com material, com fotografia, ou então saia do bolso mesmo, que eu acho assim muito errado, né? Porque a gente não ganha essas mil maravilhas. Então, o professor pagar para trabalhar. Só que quando a gente quer ver um trabalho bem feito, a gente termina só desenvolvendo. Então, é muito comum. Tem vários colegas que fazem isso, mas não há verba específica para esses projetos. Assim que eu comecei o projeto, os alunos estranharam porque a arte... professor, a gente não vai desenhar ou pintar? Eles vieram muito fechados com essa ideia, que a arte era só desenho e pintura. Porque durante muito tempo, quem lecionou a disciplina de arte, geralmente é um professor que complementa a carga horária e não tem a formação na área. Então é muito comum os alunos terem aula de desenho e pintura. E aí, quando eu propus sair da sala de aula, eles mesmos se maquiarem, se filmarem, a gente utilizar a comunidade, o entorno da escola como sala de aula, foi algo meio chocante, né? Sair da rotina. Só que quando eles viram que funcionava, que a família vinha ver o trabalho deles, que eles tiveram repercussão nacional com o prêmio, eles começaram a entender que realmente a educação não acontece só na sala de aula. Isso que eu acho mais legal. Mostrar que a gente é a cidade educadora. Tudo pode educar, tudo pode dar uma aula. Sair dessa rotina de parede, sala de aula, quadro e giz. Então, de início, eles estranharam e hoje é a prática mais usual. Numa escola conhecida justamente pela prática de projetos, a pedagogia de projetos. Que maravilhoso. E como que tá a sua vida hoje? Eu imagino que deve ter dado uma bagunçada, assim, logo depois saiu esse resultado, né? O que já aconteceu aí? Vamos lá. Hoje, depois dessa indicação do prêmio, realmente, eu não parei mais, sabe? Assim, eu continuo em sala de aula, recebi alguns convites para coordenação, mas eu não quero, porque eu sou de sala de aula. Acho que o professor se realiza na sala de aula. Então, hoje eu dou palestras pelo Brasil todo. Agora vou a Dubai, nunca imaginei sair do país, de repente estou lá no Dubai, já recebi um convite também para ir para Boston, para palestrar lá em Harvard, junto com a professora Débora. Nossa, está acontecendo tanta coisa, muito, muito boa, e principalmente os professores estão olhando para mim e me chamando para falar sobre práticas inovadoras, sabe? Eu estou podendo, aqui onde eu trabalho à noite, no município da Paraíba, capacitar professores e mostrar que é possível fazer um trabalho de qualidade mesmo com pouco recurso. Então isso está me encantando, essa possibilidade de inspirar outros professores a também inovarem, a acreditar na sala de aula, no poder que ela tem. Então eu queria deixar aqui um grande abraço, um recado para quem está ouvindo aqui, Papo Educador. Você que é professor, você que trabalha com a educação, nunca duvide do teu papel, da importância que é ser um professor. Toda vez que você entrar na sala de aula, eu sempre digo isso, entre como um vitorioso, porque o aluno compra a tua verdade. E tenha certeza que o trabalho que você faz muda a vida das pessoas. Você está na profissão mais incrível de todas. Imagina você ensinar uma criança a ler, como meu pai diz muito bem, sabe? Ensinar as pessoas a serem gente, a dar oportunidade para que eles lutem pelos seus sonhos. Então, parabéns para você que é educador.
para você que acredita no poder transformador da educação. Quero deixar um grande abraço e que se sinta representado agora no Global Enterprise por nós do Brasil, que estaremos lá lutando e acreditando que a educação é a única saída. Um grande abraço desse meio aqui pernambucano. Então esse aí foi o Jace conversando com a gente. Jace ou Jaiz, eu ainda tô aprendendo como falar o nome dele corretamente, mas nós te agradecemos aí. Ele foi super acessível, foi super bacana, super agradável conversar com ele, e eu tenho certeza, ele já me prometeu que vai gravar um episódio especial aqui do Papo de Educador falando sobre o trabalho dele, que eu achei super legal. Tanto o professor Jace quanto a professora Débora, eles estão, como eu já falei para vocês, nesse momento lá em Dubai, ou chegando em Dubai nesse momento, vão participar das cerimônias. Gente, esse prêmio é o meu sonho. Olha, convida aí a Fundação Wacker para participar. Quem sabe você vai estar lá um dia, hein? Se Deus quiser. Porque essa cerimônia não é somente uma cerimônia, então são vários eventos, é o Fórum Mundial de Educação, existe uma cerimônia de gala, existe um jantar, existe um show, um concerto especial, e aí sim, no domingo, no nosso finalzinho de tarde, acontece a cerimônia de premiação do Global Teacher Prize, que vai premiar o melhor professor do mundo em 2019. Então, vai lá, qual que é o palpite? O Hamilton gravou pra gente aí, o Hamilton vai falar pra gente qual que é o palpite dele. E aí, Hamilton, qual que é o seu palpite? Essa é a parte que eu menos gosto da Mione, tem que escolher um, né? Mas tem que escolher. Então essa é a parte que eu não gosto muito, mas vamos lá, já tem que fazer. Bem, de todos os 10 finalistas, me perdoem, eu não estou sendo bairrista, não estou sendo nacionalista, mas o trabalho da Débora me impressionou bastante, principalmente porque ela utiliza a tecnologia, que é algo bastante sensível aos jovens, é muito sedutor aos jovens, utiliza essa tecnologia para criar perspectiva de vida. Então, em relação aos outros projetos, que trabalham muito bem com vários temas, né? Agora, a criação de perspectiva de vida, para mim, é a primeira coisa que o educador tem que fazer. Então, para mim, assim, o meu voto vai para a Débora. Vou torcer por ela. Espero poder conhecer ela um dia e conhecer a realidade do dia a dia dela também, né? Então, o meu voto é para Débora Garofalo. Fantástico, assim como o professor Hamilton, eu tenho a super expectativa, inclusive ela mora perto de mim, né, relativamente perto de mim, então eu com certeza ela vai participar aqui. A gente tem muitos amigos em comuns, Lani, eu tenho muitos amigos em comuns com a professora Débora. Esse Comitê Brasil é pequeno, né, então tenho certeza que em um momento a gente vai se encontrar por aí. Lani, quem é seu favorito? Bom, já dei a deixa, né, em um dos meus comentários. O meu favorito, assim, todos estão de parabéns, todos têm realmente projetos lindos, maravilhosos, com ótimos resultados, né, não é à toa que eles são os finalistas, né, mas tem que escolher um, né, então, Débora, me desculpa, eu estou torcendo pelo Brasil, eu quero que o Brasil, claro, ganhe, mas um projeto, assim, que me chocou, que me emocionou bastante, me tocou, foi o do Peter Tabiki, ou Tabiti, do Quênia, a história, o impacto que ele causou, né, através da educação, do esforço que ele faz, que tem feito. Então, meu voto é pro Peter, mas eu quero que o Brasil ganhe, então eu sou meio dividida, né? Eu compartilho com você desse sentimento, né? Eu tô super torcendo pra Débora, super torcendo pra ela. Eu quero que o Brasil ganhe, mas... Né? Mas eu acho que esse ano, acho que o projeto do Tabiti vai levar. Na verdade, não é nem que eu acho que ele vai levar, mas eu acho que realmente é um dos favoritos, os grandes favoritos. Mas, no entanto, nos anos anteriores, o resultado nos surpreendeu, né? Porque haviam professores, por exemplo, que trabalharam com pobreza, assim, pobreza extremas, mas não foram não foram necessariamente os vencedores. Por exemplo, no ano passado, havia uma professora que diminuiu a quantidade de suicídios muito grande, né, na comunidade onde ela trabalhava, mas ela não foi a vencedora, não foi a ganhadora. Então, assim, realmente a lógica que eles usam não é necessariamente essa lógica do quem é o mais pobre. Então, por isso eu acho que a Débora, apesar que a Débora trabalha numa comunidade bem carente, né, trabalha numa comunidade bastante carente, e realmente eu acho que a Débora, ela tá no páreo para ganhar essa edição. Eu acho que dos anos anteriores, me perdoem, o professor, deixa eu ver se eu lembro, Weberson, e também o professor Diego Mafuz, mas eu acho que dos últimos 3 anos, desde quando a gente começou a cobrir o prêmio Global